Olá pessoal, tudo bem? Em meio a toda essa crise que estamos vivendo, depois de conversar com alguns mentorados meus, eu decidi fazer esse vídeo justamente para ajudar, especialmente aqueles que não têm nenhum tipo de orientação e que devem certamente estar perdidos nesse momento, onde muita gente está sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Bom, é importante destacar que a minha intenção com esse vídeo é trazer algumas dicas, algumas sugestões que podem ajudar a você se orientar melhor e a conseguir se planejar melhor para conseguir manter pelo menos um pouco do seu ritmo de estudo. Não tenho a intenção aqui de estabelecer uma rotina individualmente para cada um de vocês, porque é fácil perceber que cada um tem as suas particularidades, peculiaridades em casa. E eu sei que muitos de vocês devem estar em regime de home office, enquanto que outros estão ainda trabalhando. Então, minha intenção é apenas sugerir algumas coisas que podem ser adequadas à rotina de cada um para que vocês possam manter seus ritmos de estudos ou que possam, pelo menos, minimizar o impacto dessa crise que estamos passando. Bom, vamos lá. Minha primeira sugestão diz respeito às pessoas que estão em teletrabalho ou em regime de home office. É extremamente importante que vocês estabeleçam uma rotina de estudo, ou melhor, uma rotina diária, para que vocês possam adequar o estudo a essa rotina diária. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, vamos supor o caso de pessoas que têm uma família que tem crianças em casa e que precisam dividir sua atenção agora, nesse regime de teletrabalho, com a atenção às crianças e talvez até a execução de algumas atividades em casa, dado que em muitas situações, em muitas circunstâncias, até as diaristas ou aquelas pessoas que fazem um trabalho diário em casa para nos auxiliar não estão podendo comparecer aos nossos lares. Então, considerando isso, é importante que você estabeleça uma rotina com a sua família, é importante que haja diálogo interno em casa para que vocês consigam chegar a um consenso, ou seja, não deve haver aqui discussão ou briga ou qualquer coisa que possa agravar ainda mais o quadro, que já não é um quadro tranquilo. É importante, portanto, que vocês estabeleçam uma sistemática para que todos consigam seguir ali uma espécie de rotina, como se fosse um trabalho mesmo. É importante, portanto, que se estabeleça horário de acordar, horário de tomar café, horário para se fazer as refeições, aliás, né, de um modo geral, horário para se fazer eventuais atividades de lazer com as crianças, para que elas também não fiquem entediadas em casa, e que se possa também estabelecer horários para estudo. Então, é extremamente importante que se estabeleça essa rotina, né? Como é que vai ser o período da manhã, o período vespertino, à tarde, como é que vai ser o período noturno, isso aqui é extremamente importante. O segundo ponto que eu considero que é crucial nesse momento é que quem está estudando, obviamente, né, é que se estabeleça um horário de estudo mais cedo. Eu tenho orientado, especialmente aqueles que eu consigo atender, que aumente ali o seu período de estudo, melhor, não se aumente, mas que se alinhe o seu período de estudo para um horário mais cedo. Talvez 5 horas da manhã seja um bom horário, né? Talvez, acredito que para a maioria essa seja uma hora em que quase todo mundo em casa esteja dormindo, se não todos. E isso, portanto, é importante porque você consegue estudar sem que ninguém tenha que demandar a sua atenção, nem o celular vai estar ali atrapalhando, nem tampouco haverá barulho na rua. Então esse é um excelente horário para você acordar e conseguir iniciar sua tarefa de estudo diária. Boa parte das pessoas com as quais eu trabalho, com as quais eu oriento, elas começam suas atividades lá por volta das 6 e pouco, 7 horas da manhã. Então, acordando às 5, você consegue já ali estudar 1 hora, talvez até 2 horas. E isso já permitiria que você tivesse alcançado talvez metade ou mais da metade da sua meta de estudo diária. Por volta das 7, 8 horas, quando você parar, vai, além de você ter estudado, né, ter esse efeito positivo de você conseguir realmente realizar essa tarefa, vai ter uma sensação de bem-estar. Você vai se sentir, de certa forma, um pouco realizado, porque você já conseguiu fazer render bastante o seu início de dia. Bom, ao longo do resto do dia, o que você pode fazer? Né? Pensando aqui nas pessoas, mais uma vez, que estão em casa, em teletrabalho, home office, é importante que você consiga fazer também o seguinte. Para quem tem criança, é bem possível que essas crianças acabem dormindo logo após o almoço, né? Tem horário de sono ali depois da hora do almoço, em que você pode aproveitar mais 1 hora de estudo para completar a sua rotina de trabalho daquele dia. Para aqueles que não conseguem fazer, eu recomendo que é o seguinte: se você não consegue essa hora de tranquilidade, de calma para estudar ao longo do dia, então dedique-se a fazer exercícios ou a fazer revisões daquilo que você já estudou. É muito importante que você se concentre na seguinte ideia:
qualquer tarefa que você execute referente a estudo, em que você tem um ambiente que não seja tranquilo para que você possa executar esse estudo com qualidade, você deve deslocar sua atenção para fazer questões ou para fazer revisões. Por que que isso é válido e por que que estudar não seria tão válido assim? É porque a tarefa de estudar, de tentar percorrer um conteúdo novo, ela passa por um processo que nós chamamos de armazenamento de informação. Enquanto que a tarefa de você fazer questões ou de talvez fazer revisões, ela passa por um outro processo também mental, que é o de recuperação de informação. A recuperação de informação, ela pode ser feita inclusive nesse cenário mais hostil, esse cenário mais difícil em que você está tentando aparentemente estudar, mas que está fazendo isso num ambiente onde não é tranquilo. É importante dizer que essa tarefa de fazer questões ou de talvez até revisar conteúdo num ambiente mais difícil, ele não é um problema, porque lá na prova, no dia que você vai fazer sua prova, né, seu concurso, pode acontecer exatamente você parar numa sala que esteja ao lado do banheiro, onde tem aquele entra e sai, onde talvez exista até aquela máquina de secar as mãos que faz um barulho imenso, e que você certamente estaria ali angustiado por estar numa situação que você não tem absoluta tranquilidade para fazer sua prova, que é o que você estava acostumado a fazer em casa. Então, treinar resolvendo questões nesse ambiente um tanto quanto mais hostil, ela é uma tarefa extremamente interessante, importante, e que inclusive eu recomendo que os simulados sejam sempre feitos em situações assim, mais adversas. Para fechar essa discussão, é importante dizer o seguinte: eu sei que nesse momento, né, em que vários concursos estão sendo adiados, há uma certa indefinição, inclusive daqueles que ainda não foram adiados, a boa parte das pessoas fica angustiada, sem saber o que vai acontecer. Se o edital que estava previsto para sair em abril só vai sair agora talvez em maio, em junho, em julho, não se sabe ao certo como é que vai ser o cenário daqui para frente, eu tenho recomendado que as pessoas pensem usando a filosofia estoica. Comentei sobre estoicismo num vídeo mais antigo que eu publiquei aqui, e que eu vou deixar inclusive o link a respeito desse vídeo na descrição aqui no canal do YouTube. E sobre esse vídeo estoicismo eu comentei sobre a filosofia estoica. E nessa filosofia o que a gente consegue aprender? É que você não deve se preocupar com as coisas que estão fora do seu controle. Não deve gastar energia com aquilo que você não controla. Nesse momento, especialmente nesse momento, é muito importante que você se dedique a gastar energia somente com aquilo que você tem controle. Então você não consegue controlar se a banca vai fazer o cancelamento ou não do concurso, você não consegue controlar se o concurso vai ser feito um mês depois, ou 2 meses, ou 3 meses, você não consegue controlar se o edital vai sair daqui a 2 meses ou até 6 meses, não se sabe. Mas você controla o que você pode fazer no seu dia a dia. E baseado nisso é importante que você mantenha a sua rotina de estudos, mantenha a persistência de que você consiga dia após dia vencer um pouco mais das tarefas que você precisa fazer, vencer um pouco mais do conteúdo que você precisa vencer para conseguir concluir o edital. Então é extremamente importante que você foque sua atenção, foque sua energia, foque todos os seus esforços em cima de cumprir somente aquilo que diz respeito a você, em executar as ações ou até em ter preocupação somente com aquilo que você é capaz de controlar. Baseado nisso, você fazendo isso, né, você vai conseguir ter uma rotina mais tranquila, você vai conseguir diminuir essa pressão que você mesmo talvez esteja gerando sobre si, que não diz respeito a você, aliás, no final das contas, e isso vai fazer com que você consiga, inclusive, render melhor nos seus estudos. Espero que todos fiquem bem. Essa crise é uma crise que vai passar em algum momento, e nós esperamos que todos consigam vencer bem esse processo, e que ao final disso sejamos vitoriosos, não somente com respeito a essa crise, mas eventualmente nos concursos que viemos a fazer ao longo desse ano. Desejo muita sorte, muita felicidade e saúde a todos. Até mais, fiquem com Deus.